abre hoje falando da morte do fundador da Playboy, o Hugh Hefner. Paulinha, esse cara aí viveu a vida adoidado, né? Viveu a vida que pediu a Deus. Morreu. Mansão da Playboy, coelhinhas. Isso aí, olha, morreu de causas naturais aos 91 anos. Sexo por entretenimento, por diversão. Fez do sexo uma marca, né, Edgar? É o que diziam. Uma das mais fortes do mercado, né? de publicações a marca masculinas. Playboy. Durante anos ditou o que era uma publicação masculina, que não era só mulher pelada, era também composto aí o conteúdo da Playboy por textos incríveis, né? Diversas pessoas importantíssimas passaram aí pelas páginas da Playboy, como Ernest Hemingway, Jack Kerouac, o Ray Bradbury publicou o Fahrenheit 451 como uma série dentro da Playboy. Então, não era mesmo só mulher pelada, mas tem muitas histórias controversas aí na trajetória do Hugh Hefner. A morte dele, causas naturais, como eu falei, 91 anos, dentro da mansão Playboy, que também tem os seus mistérios e tragédias, né, Ed? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Se a gente for falar da primeira Playboy, lançada em 53, essa capa com a Marilyn Monroe, já por aí começam as controvérsias, porque o que aconteceu é que caiu na mão do Hugh Hefner por $500 um ensaio da Marilyn Monroe que ela fez antes de ficar famosa. E aí, o que é que ele fez? Juntou essa grana, juntou $8 mil, Ed. Sim. E lançou a revista, que ainda nem tinha o coelhinho na capa, com a Marilyn Monroe. Sem falar com o Marilyn Monroe, né? Essa é uma das coisas que acontecia. Fotos que ele recebeu. Foi o lançamento da Playboy. Não foi um ensaio que ela fez pra Playboy. A Playboy foi lançada em 53, esse ensaio foi feito em 49, numa época em que a Norma Jean tava mal de grana, né? Foi lá, pediu pra não usar o nome dela artístico, fez essas fotos que caíram na mão do Hugh Hefner e ele publicou. Isso aconteceu outras vezes na trajetória da Playboy, com fotos, por exemplo, da Madonna antes da fama. Em outros casos, essa é uma das críticas que se faz a Hugh Hefner, né? Usar essas fotos que foram feitas pelas mulheres em épocas que talvez estivessem precisando de grana, fragilizadas, e depois publicá-las sem autorização e, enfim, sem pagar. Porque sabe quanto que a Marilyn Monroe recebeu para fazer esse ensaio na época? $50. Nossa. Né? E, enfim. Aí, essa aí é um ponto que todo mundo pega bastante no pé do Hugh Hefner. Ele que, como eu falei, convidou diversos caras importantes e teve várias brigas importantes também de liberdade de imprensa. Por exemplo, sabe que os Correios nos Estados Unidos, uma época, se recusavam a entregar a Playboy por causa do conteúdo. E ele chegou aí para a Suprema Corte para falar sobre o direito dele de ter uma revista e de não ter o seu conteúdo censurado, por exemplo, pelo correio, né? As pessoas realmente irem lá e entregarem a revista dele, né? Ele também foi um defensor dos artistas de jazz e afrodescendentes, fez um festival dedicado ao jazz, que teve diversas edições e fazia muita questão. Por exemplo, nesse festival, o primeiro dia do festival, teve toda a renda doada para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Tem até um livro que fala sobre isso, chama Playboy Swings, que é da Patty Farmer, que é de 2015, que fala dessa paixão que ele tinha pelo jazz. Ele não fazia essa diferenciação de cor, assim, né, Edgar, que era muito comum, né? Era uma época de segregação racial. E ele não, nos clubes que ele fundou, ele tinha os Playboys Clubs lá. Negros podiam entrar, isso era de certa forma até escandaloso para certa parte da sociedade racista. Então era um transgressor de certa forma, né? E aí, bom, pra você ter uma ideia, Herbie Hancock, Al Jarreau, Stanley Clarke, vários caras participaram desses festivais de jazz que eram apresentados pelo Bill Cosby. E o Bill Cosby é uma figura mega controversa na trajetória do Hugh Hefner, porque era super parceiro dele, era amigão. Só que o Bill Cosby, mais tarde, foi acusado de abusar sexualmente de mulheres dentro da mansão Playboy. Sim. E nesses últimos anos, em 2016 e 2017, o Hugh Hefner chegou a ser colocado também no processo como alguém que compactuava, porque sabia que o Bill Cosby, por exemplo, tinha predileção por mulheres menores de idade. Então essas mulheres seriam também convidadas para essa festa, que tinham bebida, como a gente sabe, né? Muita gente fala de drogas, excessos em geral. E tem esses dois casos de abuso na trajetória do Bill Cosby que diz que era assim meio que compactuado. Um caso é de 74 e o outro de 2008. Edgar, em festas dentro da mansão Playboy, que virou um mito, né? Essa mansão foi comprada em 71 em Beverly Hills,
20 mil metros quadrados, 29 quartos, um escândalo que a gente só pôde conhecer depois com um reality show, The Girls Next Door. Eu assistia muito esse reality, achava bizarríssimo, assim, mas mostrava a vida de 3 namoradas, a princípio, do Hugh Hefner, maravilhosas, lindas. Aliás, quase todas que saíram, a Kendra, até lembro os nomes, escreveram livros contando como que era, né, essa parceria, que não era tão mar de rosas, assim, como a gente via ali nas imagens, né? E aí, essa mansão, Ed, foi inclusive colocada à venda no ano passado e foi arrematada pelo vizinho, foi colocada à venda por 200 milhões de dólares. O vizinho comprou por 100 milhões, um milionário. E aí tinha uma condição, que o Hefner pudesse ficar na mansão até morrer, né? Então, agora morreu, o vizinho vai, parece que conjugar as duas propriedades. Tem outra coisa engraçada da Marilyn Monroe, é que o Hugh Hefner deu um jeito de comprar uma cova do lado da Marilyn Monroe, e parece que o desejo dele era ser enterrado do lado dela, e parece que conseguiu, porque em 2009 ele falou que realmente comprou essa cova do lado da Marilyn Monroe, e aí ele dizia, tipo, quem não queria estar junto a Marilyn Monroe por toda a eternidade? Quem sabe agora ele não vai aí pra essa cova da Marilyn Monroe, que fica num cemitério de Westwood Memorial Park. E aí tem a Playboy mesmo, que virou um império, né, de não só revista, produtos, audiovisual para televisão, enfim, um império gigantesco que começou a cair com a história da pornografia na internet gratuita, um problema que várias publicações, inclusive, estão lidando, e ainda não existe resposta para como combater isso daí, né, o virtual e as publicações físicas. Eles fizeram uma manobra em final de 2015 de tirar as mulheres nuas da publicação, também não deu certo, não reverteu da forma como que eles gostariam, voltaram com as mulheres peladas, que é a tradição da revista. Você fez um PhD Nossa, mas eu estudei tanto aqui, e aqui no meu blog coloquei vídeos da Playboy, tudo pra vocês. Não. E eu acho muito... Então, essa é uma outra crítica à história da coelhinha. Vocês sabiam que não era pra ser um coelho, o símbolo da Playboy? E nem ia chamar Playboy. Às vésperas do lançamento da revista, o Hugh Hefner descobriu que já existia uma revista com o nome da revista que ele queria pôr. Que era como é que era? Stag alguma coisa, vou procurar aqui. E aí, ele, putz, e agora? O nome da revista que eu queria já existe. O que a gente vai fazer? Aí, vai um aqui, dá uma dica ali, ia chamar Stag Party. Já existia essa revista. Daí o cara falou, não, põe Playboy, é uma fábrica aí de carro que fechou, não sei o quê. Playboy é bom. Mas e aí, qual que vai ser o símbolo? Ia ser um alce, olha que viagem, fumando um cigarro, esperando uma mulher chegar. Gente, imagina o que não devia ser esse logo. Viva o coelhinho, vai. Aí no fim acabou sendo coelho, que era um animal que eles consideraram que era divertido, enfim, e sexy, e que depois se traduziu nessa fantasia aí das meninas, né? Que povoou o imaginário masculino e que também serve de crítica para muitas femininas da época que diziam: tô pra ver o dia que você, por exemplo, Hugh Hefner, vai aparecer por aí com pompom na bunda e uma, né, uma tiarinha de coelho, né? Agora, sem dúvida, ele encarna algo que é muito do humano, que é o nosso contraditório, né? A Paulinha descreveu muito bem, assim. Ele vem de um tempo, por exemplo, 1950, ele vem antes de começar toda a revolução sexual. E ele, então, é alguém de vanguarda que começa a falar de sexo, a pensar em sexo, a colocar o sexo, né, na pauta à frente do seu tempo. Não podia tomar pílula anticoncepcional. Gente, ainda mais Estados Unidos, né, que enfim, a gente tá falando de um país que tem ali uma cultura assim, de presbiteriana, né, uma cultura super forte, é conservador em alguns pontos do país. Então, e ele vem com essa proposta. Imagina enquanto isso é chocante e escandaloso. Ele tem toda essa questão de direitos civis, de militar. Sempre tem a piada, é inevitável aquela piada, né, da história de você comprava pra ler as entrevistas, mas as entrevistas eram muito boas, gente. Tem entrevistas históricas. Fidel Castro deu uma entrevista pra Playboy, né, que é uma coisa que não é uma coisa comum, ele não dava entrevista frequentemente, deu uma entrevista. Muhammad Ali deu entrevista pra Playboy. Então, assim, entrevistas realmente históricas, longas, bem pensadas, eram coisas realmente muito legais, materiais muito bons, grandes escritores, né, que a Paula citou. Então, mas ele encarna esse contraditório, porque tinha todo esse outro lado que, de fato, era um lado muito que a gente não pode deixar de falar. O machismo, né? Acusado muitas vezes pelos movimentos feministas. Todo lado do machismo dele, né? Todo um lado que também é ruim. Então, que é o ser humano, que é contraditório, né? O ser humano assim contraditório.